Meus queridos, abra a Bíblia aí, no Salmo 130. Queridos, deixa a sua Bíblia aberta aí. Nós, no domingo passado, o pastor Davi pregou aqui sobre a redenção. É o tema que nós estamos pregando agora, né? Então ele fez uma ótima explanação aqui, né, introdutória sobre o que é redenção, usando como base o texto de Efésios 1, versículo 7. E aí ele, referindo-se ali como Cristo, que é o nosso remidor, o nosso resgatador, né? Então ele explicou direitinho o significado para nós. Alguém já esqueceu qual é o significado da palavra redenção? Resgatar. Muito bem, irmão. Muito bem. Resgatar, né? Tirar a pessoa de um atoleiro. E ele ilustrou também, né, como é que ocorre esse processo. O pastor Davi gosta de fazer algumas ilustrações, e aí ele trouxe aqui o Sérgio, trouxe também quem é o outro foi? O Felipe, né? E ele fez uma ótima ilustração dessa questão do resgate, representando a palavra resgate dentro do Antigo Testamento. Porque a palavra resgate dentro do redenção dentro do Antigo Testamento, ela significa exatamente isso que o irmão respondeu, né? Resgatar alguém de uma dívida, né? Então ali ele fez essa ilustração, porque esse resgate ele acontecia na vida de pessoas que eram escravas, né? Que eram pessoas que viviam nessa vida de escravidão. E esse processo ele aconteceu justamente, ali você vai ver esse tema de redenção justamente bem explícito ali no livro de Ruth. O pastor Davi também mencionou, né, Davi? Chegou a mencionar Ruth, quando Noemi, né, Elimeleque, a família de Elimeleque, junto com a esposa Noemi e os filhos Quilion e Malom, eles foram morar em Moabe, né? Houve uma grande seca, lá ela perdeu o esposo e os 2 filhos, os filhos já eram casados, uma das noras ficou para trás, Ruth veio com Noemi, ambas viúvas. Chegando de volta em Belém de Judá, o que acontece, né? Noemi chegou ali totalmente amarga, tanto que ela falou: não me chame mais de Noemi, né? Que é graça de Deus, graciosa, me chame de Mara, né? Porque agora eu sou uma mulher amarga. Imagine, irmãos, a desgraça que se abateu sobre a vida daquela família e uma mulher ficar sozinha. Então, o que aconteceu ali? Deus providenciou Boaz, que foi o resgatador. Ele era parente de Elimeleque, do esposo de Noemi, e resgatou ali as terras que era de Elimeleque, e Deus não deixou Noemi desamparada, e muito menos Ruth. Foi isso que aconteceu, né? Então, eles estavam usando uma lei que está lá em Levíticos 25, versículo 25, que fala da lei do resgate. O pastor Davi também leu aqui, e depois o pastor Davi explicou as 3 únicas formas da pessoa ser liberta, dela ser resgatada. Quem é que lembra de alguma? Alguém lembra? Pagando a dívida, claro, né? E dentro da Bíblia tinha mais 3. Então você lembrou mais uma. Então foi 4, né? Pagando a dívida, o irmão lembrou muito bem. E a outra é quando fazia os 50 anos, né? Quando é o ano do jubileu. Aí havia esse resgate de terras, no caso principalmente de terras. A pessoa não vendia a propriedade definitivamente. Quando chegava o ano do jubileu, ela era resgatada. E a outra era o 7º ano da remissão, né? Quando um escravo trabalhasse 6 anos para um senhor, quando fosse no 7º ano, ele deveria ser liberto. E se ele dissesse: não, eu quero ficar, o que aconteceria? Alguém lembra? A aldeia lembrou, né? Só em pegar na orelha eu já entendi o que ele quis falar. Ele voltava e dizia: não, eu quero continuar sendo escravo seu. Aí o dono da casa pegava uma sovela, né? Um objeto bem rústico, né? Não sei se os irmãos conhecem, eu conheço, né? E aí pegava o escravo, a orelha dele, colocava no umbral da porta e ele furava a orelha. E a pessoa era chamado
escravo de orelha furada, né? Então, quem visse um escravo de orelha furada falava, esse aí é fiel ao seu senhor, ele não quis ser resgatado, né? Eu creio que para alguém fazer isso, o senhor dele deveria ser alguém muito bom, não é? Para a pessoa querer ficar morando com ele. Porque eu creio que se o camarada fosse ruim, a pessoa esperava esses 6 anos, quando fosse no 7º, ele já estava com a mala arrumada há muito tempo. Mas era isso que acontecia, né? Então a lei do resgate é essa. Então eu fiz o panorama geral da pregação do pastor Davi, que foi no domingo passado, e agora nós vamos para o texto do Salmo 130. Vamos lê-lo então? Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda e espera na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Irmãos, eu não sei, quem chegou agora não lembra, mas nós estudamos já todos os 150 salmos aqui de quarta-feira. Olha que maravilha, né? Ninguém aqui vai dizer, nossa, eu nunca estudei todos os salmos, porque a gente estudou minuciosamente às quartas-feiras. Inclusive, esse salmo que eu estou lendo, o Salmo 130, quem pregou ele foi a Mônica, no dia 17/7/2021, né? Eu sei porque eu faço as marcações na Bíblia, não é que eu tenho uma memória tão excelente não, né? Se eu não anotar, eu já esqueço logo que eu... Então, eu olhando aqui, eu lembrei que em 2021 a gente estudou, né, essa palavra maravilhosa. Então, meus queridos, aqui, esse salmo, ele é chamado um salmo, ele é conhecido como um salmo penitencial. O que é um salmo penitencial? É um salmo que confessa pecado. É um salmo de alguém que reconhece que é pecador, que reconhece que precisa de um resgate. A alma dele aqui do salmista estava sufocando, né? Quando ele diz, das profundezas a ti clamo, ó Senhor, com essa exclamação ele está desesperado. Eu lembrei desse grito de desespero do salmista, eu lembrei de alguém que chegou para mim essa semana e disse assim, eu estou a ponto de surtar. Eu estou a ponto de surtar. Pelo amor de Deus, intensifica suas orações por mim. E aí, meus amados, eu lendo esse salmo ontem, eu lembrei que essa pessoa imaginei a alma dela dentro de um atoleiro, sabe como está se afogando. Quem teve Covid aqui sabe como é horrível ficar com esse sentimento de que você não consegue respirar. Você não consegue, né, encher o seu diafragma e soltar uma respiração profunda. No máximo, sua respiração vem até aqui e parece que você quer achar ar. Então, essa era a sensação do salmista aqui quando ele clamava neste salmo. Isso aqui lembra quem, irmãos? Lembra nós, lembra o nosso dia a dia. Tem dia que a gente está assim mesmo. Tem dia que a gente está que não suporta ouvir nem a nossa própria voz, de tão angustiado, de tão desanimado que nós estamos. Então esse salmo, né, penitencial, geralmente ele era um salmo cantado nos degraus, né? Aqui ele é um dos cânticos dos degraus. Nós explicamos bem isso aqui, eu não vou me deter mais nessa explicação, mas era eles em romaria indo para Jerusalém. Então eles iam cantando em voz alta, ou cantando, ou declamando esse salmo, pedindo a Deus, Senhor, minha alma está sufocando. Aí o versículo 2 fala, Senhor, escuta a minha voz, sabe? É como criança que chama a tua atenção. Sabe quando o teu filho fala
que você não escuta direito, principalmente os pequenininhos. Você não está escutando direito, você está tão ocupado, e ele grita, né, puxa a sua roupa e fala, escuta o que eu estou falando. Parece que tem dia, né, irmãos, que a gente está assim, Deus, escuta o que eu estou falando, por favor, ouve a minha voz. Né? Então, nós vamos ver aqui que esse salmo, ele é um salmo que ele resume a doutrina da redenção. A doutrina da redenção, na verdade, ela é um aspecto da doutrina, ela está dentro da doutrina da salvação. Então, o homem pecou. Quando houve esse pecado, o homem contraiu uma dívida. Né? Então, nós ficamos devedores. Né? Hoje, nós sabemos como é isso. Né? Antigamente, a gente comprava... Quando comprava no mercado e não tinha dinheiro, a gente contraía uma dívida, né? Levava um caderninho e anotava. Não sei aqui, principalmente lá no Nordeste, né? Tinha lá a quitanda do seu fulano lá, que nós chamava a bodega, e vai lá na bodega pegar uma rapadura, você pegava a rapadura, marca aí que meu pai não tem dinheiro. Né? Então, nós contraímos uma dívida com aquela pessoa, nós nos tornamos servo daquela pessoa se a gente não pagasse a bendita dívida, né? Se o pai não pagasse, né? Então, redenção significa isso, né? A libertação de uma dívida, pagar uma dívida, como o irmão falou, libertação de alguém que estava em dívida com o outro, né? Então, o salmista, ele vai dizer que a redenção, aqui nesse salmo, ela se fundamenta na misericórdia de Deus. Nós vamos ver isso mais adiante, mas agora eu quero ler com você o versículo 3, quando ele diz, se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá? O salmista está dizendo assim, Senhor, se o Senhor fosse contar cada pecado meu, anotar cada pecado meu, eu estaria perdido. Quem é que vai subsistir, Senhor? Porque, irmãos, por mais que nós estejamos aqui dentro da igreja, por mais que a gente busque Deus todos os dias, a gente peca. A gente peca por omissão, a gente peca por ações, por atitudes, a gente vai pecar em pensamentos. Nós tivemos algumas vigílias aqui no passado que a gente trouxe esses temas do pecado da omissão. O pecado da omissão é quando a gente pode fazer algo e você não faz, né? É aquilo que o apóstolo Tiago fala, aquele que sabe que fazer o bem e não faz, ele peca. Então não ache que você e eu, nós não podemos achar que nós somos perfeitos e bonzinhos, porque não? Porque nós pecamos a todo instante. Então o salmista já vai dando indicação aqui de que esse salmo aqui está fundamentado exatamente, a redenção está fundamentada onde? Na misericórdia de Deus. Irmãos, eu sempre explico o sentido da palavra misericórdia, mas hoje eu vou dizer para você o que é misericórdia, não o significado da palavra. Misericórdia, sabe o que é? É não receber o que nós merecíamos. Misericórdia, a misericórdia de Deus exercida na prática é isso, é não receber o que nos era devido. O que era que nos esperava se Deus não tivesse mandado o seu Filho? O que nos espera? O que está aguardando aquele que não recebe Cristo como Senhor e Salvador, que não aceita essa salvação? Está esperando perdição, né? O abismo, morar distante do Senhor para toda uma eternidade, o distanciamento de Deus para sempre. Eu creio que esse distanciamento eterno deve ser muito pior do que esse sufocamento da alma do salmista. Porque se a pessoa que clamou para mim e disse, eu estou a ponto de surtar, eu imagino essa alma distante de Deus. Eu imagino essa alma se sentindo sozinha, no beco sem saída. Imagine uma eternidade, sem ter mais como pedir oração, sem ter mais um Redentor. Então, essa misericórdia de Deus, amado, para nós, ela é muito grande. Se você parar para pensar o que é que você realmente merece, você fala, realmente Deus, o Senhor é muito bom. Amado, domingo o pastor Davi pregava aqui e eu não me contia, eu chorava.
Eu chorava no meu lugar, eu não me continha, porque eu pensava na bondade de Deus, nesse resgate. O quanto nós não somos merecedores. Nós precisamos nos aprofundar nessa meditação da misericórdia, para que nós não venhamos nos tornar pessoas frias. Irmãos, é terrível viver uma vida inteira sem você não esboçar amor por ninguém, sem você se importar com ninguém, sem você criar vínculo com ninguém, sem você não se apegar a ninguém. Isso é horrível. É como viver já distante de Deus. Eu não consigo imaginar isso. Eu não consigo. Mas nós vemos aqui, nesse salmo, o salmista já pedindo ao Senhor: Pai, tem misericórdia, não fica contando meus pecados não. Me ajuda, né? Me ajuda. Essa palavra redenção, ela adquire esse novo sentido de um resgate espiritual. O pastor Davi já pregou aqui o significado de redenção. Ele explicou o significado de redenção no Antigo Testamento, resgate de um escravo, resgate material, e no Novo Testamento traz essa conotação, né, de um resgate espiritual, de um resgate da alma, né? Isso é o que está nesse contexto. Então, você vai descobrir que essa redenção, ela está fundamentada no sangue de Jesus Cristo. Vamos abrir aí em 1 Pedro 1, versículo 18. Está escrito o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? Meus irmãos, atenção aqui para essa palavra. Vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver. Irmãos, se a gente for pensar, a nossa vida é tão vã, é tão fútil. Quem viu aquele vídeo do garotinho que diz, a mãe fala: filho, o que você está fazendo? Estou brincando com Deus, mamãe. Alguém viu? Bonitinho aquele vídeo. E ele corria para lá e para cá, como se alguém tivesse mesmo interagindo com ele. Aí vem, mamãe, brincar comigo, deixa de fazer essas coisas inúteis, vamos brincar com Deus. E a mãe foi. E aí a mãe vai e fala assim: mãe, o Deus está pedindo para nós apostar uma corrida com ele, nós três. E a mãe e o menino saem correndo, apostando corrida com Deus. Lindo, irmãos, lindo, não é? Eu creio que ali foi uma manifestação de Deus para aquela criança. Foi um toque para a vida daquela mãe. Quem sabe aquela mãe não estava tão afadigada com tantas coisas, até o uso da palavra: deixa de fazer, mãe, essas coisas inúteis. Irmãos, nós perdemos muito tempo na vida fazendo coisas inúteis. Coisas que parecem ter um bom significado, sabe? Você sempre justifica: não, mas isso aqui vai ser bom para a minha carreira, isso aqui vai ser bom para isso, vai ser bom para aquilo. Nós temos que estar antenado com o que é bom e o que é útil e o que é inútil. Eu estava super animado para fazer outra faculdade. Eu falei: não, eu vou fazer a prova, eu vou cursar letras, vou fazer sim. Aí eu comecei a olhar para a minha vida hoje. Falei: eu estou com 50 anos. Já estou trabalhando, já tenho 30 anos trabalhado. Deus já me deu uma nova chance de vida. Já me sarou, já me curou. Não é? Até aqui eu vivi sem 2 faculdades. Aliás, eu não precisava de nenhuma, nós não precisamos. A gente faz, irmãos, eu não estou desanimando você não. Mas os jovens precisam se preparar. Eu estou dizendo no quesito salvação. Para nós chegar até o céu, nós não precisamos de faculdade. Mas para se preparar, sim, para o dia a dia, sim. Eu estou falando do meu contexto. Quem é jovem não vá se basear por mim, não. Porque quem tem 18, 19 anos tem mais é que estudar. Tá? Não vai se basear, não. Eu estou falando no meu contexto. Então eu entendi que aquilo para mim ia ser uma coisa vã. Eu não estou tendo tempo para fazer mais faculdade. Que tempo eu vou achar para estudar? Se minha vida já está toda ali alinhada com aquilo que faço hoje. Então eu falei: é inútil, não vou fazer. Nós temos que focar no que é útil. Eu tenho que me aperfeiçoar mais na minha vida cristã, não é nem em estudo. Eu tenho que me aperfeiçoar mais na minha busca pessoal por Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque
o propósito de ser salvo não é eu ministrar para vocês. O propósito de conhecer a Cristo é eu mesmo ser salvo também. Permanecer salvo e curado para que minha vida cure outras vidas. Não é simplesmente estudar um sermão friamente e chegar aqui e pregar para você. A minha vida primeiro tem que ter conteúdo. Eu devo viver essa alegria. Eu devo viver esse entendimento de que eu sou resgatado, de que eu fui redimido. Porque nós perdemos essa noção. No dia a dia a gente vive fazendo tantas coisas que a gente se ocupa tanto e o nosso lugar, a gente não dá lugar para Deus. É isso que aquela criança quis dizer. É isso que o apóstolo Pedro quis dizer. Vocês foram comprados não foi com ouro nem prata, foi um preço muito alto. Lembra aquele louvor que a gente canta? Eu nunca saberei o preço que foi pago lá na cruz por mim, né? Eu nunca saberei o preço. Na verdade, a gente sabe esse preço. Se você for olhar e teologicamente essa música está errada, porque a gente já sabe o preço. Mas a gente sabe do que ele está falando. Você sabe, mas nunca saberá o preço que Jesus pagou, porque você não viveu na pele o que ele viveu. Saber que uma pessoa está doente é uma coisa, você viver o drama dela é outro. Então é isso que o louvor quer dizer. Então o preço foi alto, para nós viver uma vida tão vã, uma vida tão dispersa, né? Então ele diz exatamente isso, que nós não fomos resgatados com dinheiro, nem com coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Cristo. Amados, quando Deus redime, Ele não te devolve para o mundo, tá? Então assim, nós não devemos viver o tempo todo com medo. Será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Você tem que entender. Hoje eu comecei o estudo bíblico com quem vai se batizar. E a próxima lição é justamente isso. Você precisa ter certeza da sua salvação. Você pode ter certeza da sua salvação. É por isso que muitas pessoas acham os crentes arrogantes, porque acham que só nós que somos salvos. Não. É salvo quem crê nessa redenção. É salvo quem renuncia aos seus desejos, às suas vontades e se apropria dessa redenção. Primeiro se reconhece como Cristo, né? O reconhecimento, depois se apropria dessa redenção. Então, é nesse sentido, quando o Senhor nos resgata, Ele não te joga. Muitas pessoas, pastor, e como explica? Tanta gente que sai da presença de Deus. Muita gente sai, irmãos, porque talvez foi por emoção. Achou que seguir a Jesus era seguir de qualquer jeito. Sabe, irmãos, Satanás colocou uma seta no meu coração quando eu era novo convertido, que eu quis parar. Eu tinha em média uns 4 anos na igreja. Eu não sei dizer exatamente, era pouco tempo. E eu trabalhava em tudo na igreja. Pode contar comigo, como eu já falei aqui. E eu olhava e via uma multidão de gente parada, que só chegava na hora do culto, às vezes chegava atrasado, não ia nos cultos de oração, e eu fui olhando aquilo foi me desanimando. Aí um dia em casa eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou ser como fulano, fulano e fulano. Eu vou ser crente que não se importa de ficar, para que ficar trabalhando, eu me matando, aí os outros não trabalham? Eu sou salvo. Acabou. E aí eu quis viver essa vida, mas o Espírito Santo me deu um chacoalhão. Deus me deu um chacoalhão, irmão, naquela semana mesmo. Eu lembro que não sei se foi na mesma semana, não quero estar mentindo aqui. Pouco tempo depois desse pensamento que eu estava me acomodando, o meu pastor chegou e falou para mim. Então não foi 4 anos que eu estava na igreja, era mais ou menos uns 6 meses, porque meu pastor chegou e disse assim, Henrique, você já tem condições de dar estudo bíblico para outros novos convertidos. Eu falei, amém, pastor, eu vou, mas eu vou com outra pessoa primeiro, que eu não tenho segurança. E aí eu comecei a sair com a Márcia, que era a nossa evangelista da igreja, eu ia com a Márcia. E aí o Espírito Santo falou, tá vendo, eu te chamei, não foi para ficar parado. Eu te chamei, não é para você ficar se comparando com ninguém. O meu propósito contigo é outro, é individual. Então nós podemos correr esse risco, irmãos, de você olhar para a vida do outro e achar que está tudo bem. Mas não está tudo bem. Você não sabe qual o relacionamento daquela pessoa com Deus. Eu creio
que o relacionamento de quem não se envolve com Deus dessa maneira também na obra, não se importa com o outro, não se importa com o fazer, né, as obras também, porque nós fomos chamados para as obras. Eu creio que não vive bem. Eu creio que não vive bem, porque eu fiquei um pouco parado e eu comecei a me sentir mal. Eu falei, eu não consigo, não é da minha personalidade isso. E aí Deus me chacoalhou e me deu mais coisa. Falou, olha aí, você achava que ia ficar só com um grupo de teatro lá, só liderando os jovens, agora você vai dar estudo bíblico também. Aí depois veio casais, e aí foi, e assim por diante, irmãos. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né? Isso que Pedro falou, da nossa vã maneira de viver, e também dessa questão de quando você é resgatado, Deus não te devolve mais, você é dele, então você tem que viver essa redenção com intensidade, você foi resgatado. Não tem que ficar mais pensando na sua vida pregressa, lá atrás, era tão bom, isso aqui. Quando eu fazia isso, acho que é o pastor Luciano Subirá, que conta que chamou o irmão para testemunhar, aí disse que o irmão testemunhou e disse, vidinha boa aquela do passado. Aí o pastor disse, meu Deus do céu, tira esse homem daqui. O homem contou o testemunho dele e sentiu saudade dos pecados lá no passado. Vidinha, outro tempinho bom aquele, olha. Tempinho bom aquele, né? Então, meus irmãos, nós fomos resgatados. Abra aí em Colossenses 2,13. Colossenses 2,13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Amém, irmãos. Pastor Davi pregou também, eu lembro que ele pregou esse versículo, falou bem sobre esse versículo, que havia esse escrito de dívida contra nós. E eu falei da cadernetinha, né, lá, e eu lembrei o que seria hoje um escrito de dívida como para nós, na carne. É os cartões de crédito, irmão. Todos nós aqui temos esse escrito de dívida, não é? Todos nós temos esse escrito de dívida, só ficou mais moderno. Agora você não anda mais com cadernetinha que é brega, com cartãozinho de tudo quanto é cor. Lilás, azul, quanto mais bonito o cartão, o neguinho começa a gastar mais. Mas é um escrito de dívida, não é? Então Jesus veio e fez o quê? É como se ele quebrasse esse cartão de crédito e dissesse assim, você está livre dessa dívida aí. Amém, né, irmãos? O povo da dívida fala amém. Mas o amém tem que ser mais vigoroso quando libertou a alma. É porque nós, irmãos, a gente vê muito aqui e agora, né? A gente não está vendo o outro mundo vindouro. Mas eu creio, irmãos, que vai ser algo tão sublime, tão sobrenatural, viu, Érica? Você não vai mais sentir dor, minha filha. Você não vai andar mais com esse semblante assim triste às vezes, que eu sei que você é forte, às vezes que se fosse outra pessoa nem vinha para a igreja, mas você não vai mais sentir essas dores, esse incômodo. Porque, irmãos, nós sofremos. Não é porque a gente é crente não, a gente sofre. A pessoa com quem eu tenho, uma das pessoas com quem eu trabalho lá na escola, que tem essa enfermidade, essa doença de Crohn, que é isso que a Érica tem. Irmãos, isso é terrível. Você não tem noção, isso afeta todo o teu organismo, todo o teu corpo. Até a gente entender o que era isso, foi muito complicado. Muito complicado. Mas lá no céu não vai ter isso. Lá no céu vai ter só alegria. Irmãos, não pense que lá no céu vai ser ocioso não, viu? Eu já vi gente dizendo, também ir para o céu e ficar sem fazer nada. Olha a teoria. Ir para o céu ficar fazendo o quê? E o camarada quer ir para o inferno para quê? Para ficar dentro de um forno? Isso é melhor? Ficar dentro de um forno assando? Meu amado, pelo amor de Deus, lá no céu vai ser tão glorioso e tão gostoso, e vai ter trabalho também. Nós não sabemos como, mas vai ter outras ocupações. Uma delas vai ser cantar, louvar. Eu, por exemplo, estou esperando esse dia, porque eu não sei cantar. Eu sei que lá eu não vou desafinar.
Já disseram que eu e a Neia, era quando o irmão Ismael, o pai do Moisés, também congregava. Era eu, Neia, Ismael, e já disseram do pastor Davi. E diz que nós estraga todo o louvor da igreja. Deus recebe, irmão. E lá no céu vai ser mais glorioso ainda, né? Vai ser mais glorioso ainda. Então, meus amados, esse versículo 3 aqui, ele vai dizer que o salmista fala, se o Senhor escrevesse, né, os nossos pecados, ninguém subsistiria. Mas graças a Deus, que Deus não ficou anotando, não é? Pode ser o pecado mais cruel que haja. Não existe pecado que não esteja dentro da esfera do perdão divino. Não existe pecado que não esteja dentro da esfera do perdão divino. Então, nós sabemos que Satanás é ousado, né? Satanás, volta e meia, ele quer te acusar de alguma coisa, quer trazer acusação na tua mente. Martinho Lutero, ele teve um sonho, irmãos. Lutero teve um sonho que ele estava diante de Deus e o diabo também. Isso lembrou o livro de Jó, né? Que estavam ambos lá, e ele disse que via Deus abrir os livros, e quando Deus abria os livros, Satanás ficava apontando os pecados de Martinho Lutero. Porque, para quem não sabe a história de Martinho Lutero, né, ele teve uma vida bem devassa, né? Também. Teve uma época que ele foi monge também. E, enfim. E o diabo ficou apontando os pecados dele. Quando o diabo terminou de apontar, ele disse, é verdade. Tudo isso aí que você apontou é verdade. Aí ele olhou para Jesus e olhou para o diabo e ele falou assim, mas o sangue de Jesus já cobriu o meu pecado, já me redimiu, já me resgatou, já cobriu esses pecados, Satanás. É isso que nós devemos, amados, clamar quando o inimigo trouxer, querendo trazer para você, né, as suas deficiências. O inimigo quer trazer tudo ali, ele sabe teus pontos fracos. Aí você começa a se desvalorizar, aí você começa a se minimizar, aí você começa a se comparar, você começa a querer chorar, ficar cheio de mimimi. Diga para Satanás que todos os seus pecados, todas as suas falhas, o Senhor te conhece até pelo avesso. Aliás, nem precisa dele ficar apontando, porque o Senhor já nos conhece. Amém? Glória a Deus, meus queridos. Então, continuando. Mas contigo está o perdão, para que seja temido. Versículo 4. Mas contigo está o perdão, para que seja temido. É interessante isso aqui, irmãos, porque a gente, às vezes, tem até medo de Deus, né? Tem medo de ir para o inferno. Muitas vezes, o crente, ele fica querendo, né, estar ali sempre com o Senhor, às vezes movido pelo medo. Teme a Deus, Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus de juiz, né? Ele também é juiz. Mas, irmãos, lembre-se, Deus é amor. Primeiro de tudo, Deus é amor. E o versículo 4 aqui vai dizer assim, ó, mas está o perdão, contigo está o perdão. O salmista gritou, se afogando, pedindo socorro, mas aí ele fez uma pausa e disse, mas contigo está o perdão. E isso é causa de quê? No versículo 4, para que sejas temido. Nós devemos temer a Deus por quê? Porque Ele é quem nos perdoa, é Ele quem nos redime, é Ele que nos leva para as águas tranquilas, como fala o salmista no Salmo 23. É Ele que prepara uma mesa para nós, um banquete na presença do nosso inimigo. Lá fala dos nossos inimigos. A gente tem 3 inimigos poderosos: o mundo, o diabo e a nossa carne. Por isso que ele fala dos nossos inimigos. O Senhor prepara um banquete, irmãos. Pastora Roberta falou hoje que não queria nem sair de casa. A mulher chegou aqui, pregou, animou a igreja com a palavra de Deus, que não foi ela, animou as pessoas e ela própria se animou. Então, quando o inimigo vem querendo abafar a tua voz, querendo te intimidar, querendo dizer, ai, não vai, ai, você é um coitadinho, isso e aquilo, você vai se levantar na força do Senhor e você vai dizer, Senhor,
tu és temido, porque contigo está o perdão, eu fui lavado, eu tenho agora mais ainda, eu tenho mais ânimo agora e mais vontade de te servir, porque agora eu fui resgatado. Porque agora eu fui resgatado. Então, o Senhor nos comprou, irmãos. Ele comprou com o seu sangue precioso, né? E ali, Ele nos comprou não só a mim, nem só a você. Ele comprou várias pessoas, de todas as tribos, raça, língua e nação. Imagine aí, irmãos, Apocalipse 5, ele fala, o apóstolo João viu ali uma multidão de gente de todas as línguas, de todos os povos. Imagine aí, nós todos juntos. Você junto com japonês, chinês, coreano, inglês, alemão, e aquela multidão de gente louvando ao Senhor numa só língua. Nós não vamos mais viver essa torre de Babel, esse diferencial de línguas, mas todos louvando ao Senhor. Todos em uma só voz, em uma só língua. Olha que maravilha, meus irmãos. O Senhor nos comprou com o seu precioso sangue. Olha o que diz lá em Apocalipse 5, 8 e 9. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um só cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. Amém, meus queridos? Então o Senhor deve ser adorado, Ele deve ser a motivação da nossa adoração, é por causa desse Deus perdoador. Não havia outro jeito de se salvar, igreja. Não havia outro jeito. Não tinha como, se Jesus não tivesse deixado a sua glória, como nós cantamos aqui, e não tivesse nos resgatado, e não tivesse nos tirado. Então aqui nesse texto está implícito a verdade de que a redenção é algo divino. Por que divino? Porque não tem quem te salve. Você pode pedir ajuda em relação à doença da alma, ninguém pode salvar uma pessoa que está doente da alma quando ela está afastada de Deus. Quando ela está abatida, quando ela está triste ou quando ela está machucada, existem medicamentos, a medicina pode ajudar, um psicólogo, um psiquiatra, mas para te salvar, para salvar a tua alma, para redimir, para curar a enfermidade principal, que é o pecado, só existe um modo, é através do sangue de Cristo. Por isso que a redenção ela é divina. Aqui também está implícito que a redenção é total. Por que total? Deus não faz as coisas pela metade. Não existe meio salvo. Não existe. Deus salva totalmente, né? Ele vai dizer aqui, ó. O salmista vai dizer no versículo 7, eu inverti a ordem, mas eu vou voltando. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. Amém? E o 8, e ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Israel não é Israel físico somente, mas o Israel espiritual. Nós, igreja do Senhor, lavados pelo sangue do Cordeiro, nós fomos resgatados. Então espere no Senhor. Espere no Senhor, porque há nele abundante redenção. Não desanime. Não desanime por situações da vida, porque maior do que isso que está te afligindo hoje é o Deus que cuida de você. É o Deus que te guia. É o Deus que te dá a direção. Não desanime. As suas lutas um dia terão um fim. Um dia elas vão chegar ao fim. Mas nós não devemos esperar só o dia da morte, não. Eu quero viver o reino de Deus aqui. Eu quero viver bem aqui. Eu quero aproveitar das coisas boas que tem aqui no mundo. Tem coisas boas no mundo, irmão? Tem. Tem lugares bonitos, maravilhosos para a gente passear. Comidas deliciosas para a gente provar. Eu acho que aqui, aqui na terra tem comidas tão especiais que eu acho que tem muitos de nós aqui que nunca nem provou. A gente precisa do dinheiro,
Quem é que vai dizer, eu não quero dinheiro? Eu quero viver bem. Mas para mim viver bem neste mundo, eu preciso viver ligado na raiz. Eu preciso viver junto ali da videira, sendo um galho frutífero. Ou você quer ser aquele galho que fica ali, que não dá fruto, só esperando a morte chegar, como tem uma música no mundo aí, né? Só esperando a morte chegar. Não, quero viver o reino de Deus aqui e quero viver melhor ainda quando chegar lá. Amém? Glória a Deus. Então, meu querido, às vezes você vai ficar lembrando também de alguns pecados que cometeu no passado. Isso vai querer voltar, vai querer vir à tona. Não dê importância para isso. Uma vez que você recebeu Cristo, uma vez que você se identificou com Ele, se apropriou dessa salvação, esses pecados não têm mais poder sobre ti. A salvação, ela tem esse aspecto do passado, do presente e do futuro. O Senhor já pagou o nosso pecado. Passado, presente e no futuro. O Senhor já pagou. O pastor Davi já explicou muito bem esses 3 aspectos aqui também, sobre essa questão. E outra coisa, a redenção, além dela ser divina, total, ela é exclusiva. É com exclusividade, né? O Senhor redime exclusivamente a igreja. Sabe João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou todo mundo, toda a humanidade, e morreu por amor, para que todo aquele que nele crê. Então não diz para salvar o mundo todo, até porque isso aqui não é heresia, porque você sabe que o mundo todo não vai ser salvo. Quantas pessoas não já morreram sem salvação, e quantas ainda não irão morrer sem salvação? Então, na verdade, a redenção ela é exclusiva, ela vem do alto, ela é exclusivamente para a igreja, para aquele que é a igreja, para aquele que crê, para aquele que vai entender, né, a questão desse resgate e reconhecer a legitimidade desse ato de amor. Foi o que eu expliquei hoje para os meninos que eu estou dando estudo. Não é simplesmente dizer eu sou gospel, eu sou crente, eu sou cristão. Eu sei quem é Jesus. Hoje o mundo está cheio de pessoas ditas cristãs, evangélicas, mas se peneirar fica poucos grãos na peneira, porque muitas pessoas não reconheceu esse ato legítimo. Muitas pessoas ainda é muito donas de si. Elas não reconhecem que precisa renunciar à sua vontade, o seu eu, que agora você tem um Senhor. Você é escravo de orelha furada. Eu sou escravo de orelha furada. Porque mesmo que o Senhor dissesse, olha, eu não quero mais vocês aqui, amado, aquele que conhece Jesus, vai voltar e dizer, Deus não me deixa. Foi o que Pedro falou, para onde nós iremos, Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus. A gente canta aqui, para onde eu irei? Não tem para onde ir. Nós temos um dono. E estar embaixo da vontade desse dono e obedecer a sua voz é mais seguro do que acreditar no nosso próprio eu. Do que erguer a cabeça e dizer, eu tenho as minhas leis. Eu faço as minhas leis. Eu vivo do jeito que eu quero. Porque tem gente, irmãos, que escuta a palavra, mas vive do jeito que quer. Tem gente que escuta a palavra, mas ela anda do jeito que quer. Tem gente que escuta a palavra, não dizima. O pastor fica falando de dízimo aí, mas eu não vou dizimar não. É problema seu e de Deus. O pastor fala nessa igreja de santidade, eu vou andar do jeito que eu quero. Está avisado. Da sua alma minha mão está lavada. Problema de quem ouvidar. Mas a palavra de Deus é isso, irmão. É ouvir. É colocar no coração. É saber que tem um dono e que esse dono, ele quer que você ande da forma que ele projetou para você. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para mim e para você.
salmista vai falar no versículo 5, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda e espera na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Eles olhavam para a situação diária, né? O povo hebreu, eles não descrevem muito, eles não ficam descrevendo só com palavras, eles criam imagens. Mais do que os guardas ao romper da manhã. Eles viam as muralhas de Jerusalém, aqueles guardas lá em cima, o atalaia, e ele esperando o dia amanhecer. Quando dava assim 3 da manhã, na última vigília, 3 da manhã para 6, ele ficava ansioso, né? Ai, tomara que o dia chegue logo, estou cansado, eu quero ir descansar, quero ir para casa. Então, eles ficavam ansiosos. Então, ele falou assim, olha, minha alma está tão ansiosa como aqueles guardas de cima da torre. Nunca eles esperaram tanto de amanhecer do que eu espero. E isso aqui, irmãos, tem um sentido escatológico. Um sentido escatológico quer dizer coisas a respeito do fim. Nossa alma espera por essa redenção. A criatura geme. Nós também estamos aguardando, nós que cremos, pelo romper da aurora, que é quando Jesus vem, que é quando Ele vier nos buscar, é quando nós vamos morar na glória juntamente com Ele. É onde nós vamos descansar da noite passada. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Onde nós vamos descansar, onde nós vamos ali, como eu falei, não haverá mais choro, nem dor, nem lágrima, onde tudo será perfeito. Aleluia. Versículo 7. Espera, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. A redenção é divina, é total, é exclusiva e é abundante. Ela é grande, tem vários aspectos. Ela, nos braços do Senhor cabe todos. Basta você querer. Basta você dar ouvido ao que o Senhor está falando. Basta você decidir correr para os braços dele. Essa redenção é abundante. Aleluia, irmãos. Estou chegando já no final, tá, queridos? A redenção, além de ser abundante, ela também é experimental. O que é experimental? Né? Experimental ou empírica. Empírica é uma linguagem mais filosófica. Experimental é melhor. Experimental, porque ela é experimentada. Né? Abra aí no Salmo 69, versículo 2. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de tanto clamar. Secou-se-me a garganta e os meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. Olha aqui o sofrimento de Davi. Olha aqui o sofrimento de Davi, mas ele, estou esperando. Minhas lágrimas secaram, mas ainda assim eu estou esperando. Davi experimentou isso. Experimentou essa redenção. Porque Deus já estava preparando tudo. Ontem na reunião de líderes eu levei a genealogia de Mateus, onde a gente pensa que não vai extrair nada, só a genealogia. Mas ali eu estava explicando para os irmãos líderes, ali é um planejamento que Deus fez. E você faz parte desse planejamento. Quando cita o nome de pessoa por pessoa ali, você acha que não tem valor? Tem valor excepcional. O valor é tão grande que Deus lembra de você pelo nome. Jacó, né? Isaac, Jacó, vem Moisés e vai falando, fulano, filho não sei de quem. Deus sabe o meu nome, Deus sabe o nome dos meus filhos, Deus sabe o teu nome, da tua geração. Deus sabe, e Deus planejou ali cada um com um propósito. Cada um, Deus foi traçando, e nós estamos agora aqui dentro. E agora que nós estamos aqui dentro, você quer sair? Você quer sair? Tem gente, irmãos, querendo desistir. Não desista não. Porque Deus, Ele já te redimiu. Sabe, quando você está desistindo, eu não quero, acho que eu não vou mais para a igreja. Tome cuidado, você não está desistindo simplesmente de ir para a igreja. Você está recusando também o que Deus está te oferecendo.
Porque Deus está te dando um lugar para congregar. Deus está te dando um lugar onde a palavra é anunciada. Deus está te dando pessoas com quem você pode se identificar, que você pode ser bênçãos para ela e ela pode ser bênção para você. Irmãos, é tão bom fazer parte de uma igreja. É tão bom estar na mesa com o irmão. É bom, o salmista sabia disso, só quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É agradável quando vocês se amam, quando você elogia o outro, não é? Quando a Roberta chegou e disse, nossa, o pastor está chique, né? Eu me senti chique, embora eu não estou chique, eu estou com uma roupa que anda sozinha, mas já dá um up assim, né? Fala, opa, né? Todo mundo gosta de um elogio. É bom, irmãos, você estar nessa comunhão com os irmãos. Aleluia. O salmista sabe, irmãos, que somente Deus é quem resgata o pecador. Então ele está vivendo essa situação, mas ele sabe aonde recorrer. Você viu o que ele disse? As minhas lágrimas secaram, mas estou esperando no meu Deus. Tem gente, irmãos, que não chorou nenhuma lágrima ainda, já está desistindo. Quantas lágrimas você chorou diante de Deus? Porque chorar, o salmista está dizendo aqui, esse choro dele não era só as lágrimas do sofrimento. Era o choro da adoração. É o choro da humilhação. Quando você diz, Deus, eu não sou nada mesmo. Deus, olha para mim aqui. É por isso que domingo eu chorava, irmãos. Pastor Davi pregando aqui, eu não consigo entender se dentro dessa atmosfera que estava nesse domingo passado, se tinha alguém alheio a essa palavra. Eu não consigo conceber, porque eu estava ali numa atmosfera que eu dizia, Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse? Não dá, irmãos, para chegar neste lugar e você ficar indiferente. Porque sempre que você chega aqui, Deus tem consolo para você. Sempre que você chega neste lugar, Deus tem um consolo. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há abundante redenção. Espera, rocha firme, no Senhor, porque no Senhor tem copiosa redenção, abundante redenção. Amém? E por último, e ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. O salmo termina, irmãos, com uma nota de esperança. O salmo termina com uma nota de esperança. Olha, você não é pequeno como você fala. Sabe por quê? Você é um projeto de Deus. Espera nele. Ele vai remir todo Israel. E você faz parte desse Israel. E você faz parte deste Israel. Amém?